dizendo: olha, está acontecendo o que nós já ouvimos falar, já está acontecendo o que a gente estava prevendo, que muitos, como que entende essa ideia de muitos? Olha, o que nós estamos vivendo, e inclusive ele explica no restante da carta, o que nós estamos vivendo é num tempo que se repete de forma mais agressiva do que esse texto aqui agora. Ele diz que o espírito do anticristo está usando as pessoas, por isso traz a ideia que já há muitos anticristos. O anticristo, a ideia do anticristo é exatamente o que vai tentar desfazer a obra de Cristo. No final do capítulo 5, salve me engano ainda, ele disse: por isso, ele defendeu, ele disse: por isso o verdadeiro Cristo se manifestou para desfazer a obra de Satanás ou do anticristo. Tudo que se levanta contra Cristo tem um espírito maligno por trás. Pode ver isso aqui. Toda igreja que a coisa está andando bem, que se levanta alguém contra, tem um espírito do anticristo operando por trás. Quem vai se levantar apaixonado para defender a palavra, faça-se um aceno para os céus, para ele te conhecer. Aonde estará alguém que estará disposto a dar a vida pela palavra? Tem que ter coragem. Tem que ter coragem para falar isso aqui. Esse grupinho aqui se levantou contra João. João está estabelecido, meu filho. João já é um senhor de idade. João tem experiência mística. João tem experiência com o céu. Quem conhece Jesus não tutubia. Quem conhece a palavra não tutubia, meu filho. Quem conhece a palavra vive pela palavra. Alguém pode até dizer assim: pastor, a igreja vai esvaziar porque você prega a palavra. Eu vou pregar o que, meu filho? É a palavra, é a palavra, é a palavra, é a palavra, é a palavra. Lembram quando havia trevas sobre a face do abismo? Deus diz assim: haja palavra, haja, é a palavra. Ele diz: palavra faz alguma coisa. Ele diz: haja luz, a palavra foi e fez a luz. Haja isso, a palavra foi e fez. Haja terra, ele foi e fez. Haja a palavra, tudo foi feito pela palavra. Vamos viver pela palavra, vamos andar na palavra. Milagre é pela palavra, poder é pela palavra, a pregação é pela palavra, a multiplicação é pela palavra, tudo é pela palavra, pela palavra. Eu estou liberando palavra profética esta noite. Deus vai trazer um movimento diferente para esta cidade, segundo a palavra, a palavra, a palavra, a palavra, a palavra, a palavra. Aí ele diz: assim como vós ouviste que já o anticristo há de vir, agora no presente começaram a aparecer muitos anticristos. É por isso que conhecemos que já é a última hora. Quando ele chega no 19, ele diz assim: saíram dentre nós, mas não eram dos nossos, pois se fosse dos nossos, teriam permanecido conosco. Que nem todos eram dos nossos. E vem dizer que João não falava a verdade. Era um senhorzinho de idade, mas ele esclareceu logo. Ele diz: olha, quem não é conosco é contra. Quem não ama a palavra vai amar o que, meu irmão? Se você não defende teu Cristo, você vai defender quem? Se você não defende uma boa doutrina, você vai defender o quê?
Se você não defende a cruz de Cristo, você vai defender o quê? Quando chegamos no versículo 20, ele vai dizer uma coisa que nós estamos precisando. Ele diz: mas vós, oh coisa linda, mas vós tendes. Ele não diz assim, vai ter. Ele diz, vós tendes. Ele diz, vós tendes. Na minha versão diz assim, a unção do santo. Pastor, me explica como é que funciona isso. Mas vós tens a unção do santo. Do santo. Então ele está dizendo, a igreja tem a unção do Espírito Santo. A unção do Espírito Santo aqui, ele está dizendo que vocês têm a unção do Santo e podeis discernir todas as coisas. Ele está dizendo, quem tem o Espírito Santo sabe discernir o que vem de Deus e o que não vem. Se é uma coisa que Deus deu para a igreja, é o dom de discernimento. Louvado seja Deus por isto. Que ninguém engana a igreja, irmão. Ninguém engana a igreja. Se levantar um herege por aí para pregar, Deus vai levantar dali. Se não levantar daqui, se levantar daqui, Deus vai levantar dali. Mas alguém vai se levantar para dizer, isto não provém de Deus, isto não é de Deus, isto não vem de Deus, isto não vem de Deus. Quem quer ser profeta? Quem quer ter o Espírito para profetizar? E quem quer o dom de discernimento? Eu vou ficar no 20 ainda. Mas vós tendes a unção. Eu gosto dessa versão. Tem a unção do santo. O que é isso? Lembram das 10 virgens? As 10 virgens, todas elas tinham o que, irmãos? Azeite aonde? Na lamparina. Presta atenção. Mas por que a Bíblia diz? E o considera, por exemplo, que eram 5 prudentes e 5 o quê? Mas uma pergunta, não eram todas que tinham azeite? Então parece que há um pensamento aqui a pensar. Se todas tinham azeite, por que há a consideração de que 5 eram prudentes e 5 eram loucas? Ele está dizendo, isso aqui é Joana. Ele está dizendo, mas vós tendes. Vamos acordar o irmão, dar um toque para ele, dizer assim, tu tens o Espírito Santo. Vamos ver o detalhe dessa situação, vamos perceber o que está acontecendo. Vem comigo no meu pensamento. São 5 prudentes, são 5 nécias, são 5 loucas. Elas estão no momento da história, elas estão no momento em que muitos se levantam como o anticristo já está começando. E no momento que o anticristo se levanta, os espíritos do anticristo vai operando. É o momento que vai diferenciar entre o que é prudente e quem não é, quem tem e quem não tem. Mas pastor, a Bíblia diz que todas tinham azeite, é verdade, mas veio o problema, veio a dificuldade, veio o problema de que talvez não era hora, estava demorando o esposo, estava demorando ele chegar. A Bíblia diz que todas adormeceram. Olha como é interessante, todas têm azeite, mas todas adormeceram. Alguém dá um grito dizendo, eis que está vindo aí o noivo, eis que está vindo aí o noivo. Todas despertaram, ou seja, todas têm azeite, todas têm a lamparina,
todas cochilaram, mas na hora que despertaram, tem um detalhe: o azeite das 5 que não eram prudentes estava se acabando. Como estava se acabando, não dava para terminar sua viagem. Então elas disseram para as prudentes: a diferença da prudência estar aqui na reserva do azeite. A reserva do azeite. Ele está dizendo: vós tens o Espírito Santo. Espírito Santo é azeite, rapaz. O Espírito Santo é azeite na botija, moça. É azeite, é azeite. Quem quer azeite esta noite? Ai, quem quer, quem quer, quem quer? Oh, aí está lá, quando elas ouviram o grito, as loucas disseram assim às prudentes: dá-nos do vosso azeite. Aqui está a diferença de quem serve e de quem não serve. Aqui está a diferença de quem brinca e de quem não brinca. Aqui está a diferença de quem leva a sério e de quem não leva a sério. Nós estamos numa geração terrível. As pessoas estão brincando de evangelho. As pessoas estão brincando com a igreja. As pessoas estão brincando de vestir paletó porque acha bonito. Tem gente que está brincando com coisa séria. Deus vai descer um dia e vai ajustar as contas com este povo ainda. Ah, meus irmãos, é melhor ser sincero e levar conosco azeite de reserva, porque quando a trombeta de Deus tocar, quando a trombeta de Deus tocar, quem tem reserva sobe, quem tem reserva sobe, quem tem reserva sobe. Vai adorando, porque eu estou sentindo uma glória de Deus aqui agora. Ai, 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 ai. Quem tem, pastor, eu quero mais, então tu tens. Pastor, eu quero encher mais, então receba. Pastor, eu quero mais azeite para minha botija, porque quando o Senhor vier, está escrito assim: bendito é aquele que quando o seu Senhor vier, achá-lo fazendo assim como adorando a Ele, adorando a Ele. Eis o noivo. As loucas disseram: passa aí um pouquinho do teu azeite. Azeite ninguém dá. Você acabou de pensar comigo o que elas disseram. Ide à cidade, comprai. E hoje Deus está dando azeite de graça. A questão é essa: quem quer azeite? Quem quer azeite? Eu trago azeite esta noite. Quem quer? Quem quer? Quem quer? Quem quer? Fica de pé para adorar a Ele. Fica de pé para adorar a Ele. Quantos querem? Quantos querem? Quantos querem? Está escrito na palavra de Deus que o homem de Deus disse à mulher: entra, mulher, fecha a tua porta e derrama azeite sobre a botija. A mulher pegou o seu vaso e começou a derramar. Quanto mais derramava, mais produzia azeite. O azeite vai descer esta noite. Quantos querem como vaso? Ai, calabã, churimica da labacandaraia, oramai, choramandarai, ai, 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 ai. Quando a minha avó partiu para Jesus,
para o marido dela e disse assim: estou indo para a minha glória, eu vou para a glória, mas eis que tua lamparina, teu pavio e teu fogo está se apagando. Não deixa eles se apagar. As lutas na vida, às vezes deixa a nossa lamparina com fogo um pouquinho. Não venho dizer porque você é pastor, não é, mas como pastor é mais ainda. Tem dia que a gente dá vontade de desistir de tudo, dá vontade de jogar tudo fora. Quantas das vezes você, como crente, já não quis parar de ser crente? Quantas das vezes crentes estão lá dentro de casa e desistem de ser crente? Por quê? Porque está faltando azeite. Para rege, precisa de azeite. Para reagir, precisa de vida. Para reagir, você precisa de vida. E a vida, ele disse, João, vocês têm o Espírito Santo, vocês têm o óleo santo, vocês têm. Quantos têm o Espírito Santo? Agora é a hora. Quantos têm? Quantos aqui já foram batizados com o Espírito Santo? Comece a falar em línguas estranhas. Quem ainda não é batizado, receba batismo agora. Comece a falar em línguas estranhas pela primeira vez. Eu vou esperar você adorar. 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 Quantos querem? Quantos querem? Quantos querem? Eu já vi crianças sendo batizadas com o Espírito Santo. Eu já vi pessoas na idade sendo batizadas com o Espírito Santo. Nós precisamos ser cheio. Quando a luta chegar e dizer assim, para, você diz, não paro. Quando os problemas chegarem na minha porta, para. O Espírito Santo que está aí dentro dizendo, continua marchando, meu filho, continua marchando. Ninguém vai parar. Todos vão reagir esta noite. Quem pensou de parar, parou por hoje, porque agora vai continuar para a glória de Deus. Toda vez que vier o sentimento de parar, escute essa palavra. Toda vez que vier o sentimento de parar, por causa das frustrações, que nós nos frustramos como homens, nos frustramos com as pessoas, nos frustramos com a família, nos frustramos com a igreja, nos frustramos com pessoas, nos frustramos com a vida. Toda vez que vier este sentimento de parar, lembra, vós tendes o Espírito Santo dentro de você. E quando isto acontecer, fala com Ele. E se não sair palavras, dobre o joelho e geme. Porque até nos gemidos o Espírito Santo interpreta nossas palavras. Quantos esta noite querem uma renovação de Deus em suas vidas? Quando eu era rapaz, no Templo Central, lá para o ano 2001, 2002, era uma segunda-feira, um pastor dos Estados Unidos veio pregar na cidade de Chapadinha. Eu e um outro colega meu resolvemos falar com aquele pastor depois do culto.
Então, ele diz: eu falo com vocês após o culto. Tinha uma laje lá. Nós subimos para aquela laje. Conversamos com aquele pastor e ele começou a falar sobre o Espírito Santo para nós. Eu era rapaz, não entendia muito, mas ele foi falando o que o Espírito Santo faz. Me acompanha. Ele foi falando que a capacidade que ele pode gerar em nós. E a gente ouvindo como rapaz, espantado com aquilo. E ele disse assim para nós, depois de uma meia hora, ele diz: eu estou cansado, vou dormir no hotel. Porém, o Espírito Santo que há na minha vida descerá sobre vocês. Estávamos assim no tapete, como esse era bem maior. Quando ele se levantou e que ele foi descendo as escadas, na hora que ele desceu as escadas, eu vi literalmente uma nuvem que desceu sobre nós. A nuvem cobriu sobre nós ali. Nós caímos rolando no tapete e começamos a falar em línguas estranhas aquela noite inteira. Eu fui para minha casa no meio da rua falando em línguas estranhas, porque eu entendia: quando Deus quer, Ele faz. Eu pergunto esta noite: quem quer a unção do Espírito Santo para mudar de vida por completo? Porque hoje Deus vai fazer história aqui. Só para quem quer e quem crê na palavra, por gentileza, venha correndo e se ajoelhe aqui. Porque há uma glória que Deus vai derramar sobre você de forma tão grande, que se você pregava depois de hoje, vai pregar muito mais. Se você fazia a obra de Deus, vai fazer muito mais. Quantos querem? Quantos querem? Levante a mão, deixa eu ver. Então venha, sai do seu lugar aqui agora, nós vamos orar. Eu quero orar por você. Eu quero impor as mãos sobre você, porque há uma unção de Deus que vai ser liberada esta noite. Enquanto eles cantam.
dizendo: olha, está acontecendo o que nós já ouvimos falar, já está acontecendo o que a gente estava prevendo, que muitos, como que entende essa ideia de muitos? Olha, o que nós estamos vivendo, e inclusive ele explica no restante da carta, o que nós estamos vivendo é num tempo que se repete de forma mais agressiva do que esse texto aqui agora. Ele diz que o espírito do anticristo está usando as pessoas, por isso traz a ideia que já há muitos anticristos. O anticristo, a ideia do anticristo é exatamente o que vai tentar desfazer a obra de Cristo. No final do capítulo 5, salvo me engano ainda, ele disse, por isso, ele defendeu, ele disse, por isso o verdadeiro Cristo se manifestou para desfazer a obra de Satanás ou do anticristo. Tudo que se levanta contra Cristo tem um espírito maligno por trás. Pode ver isso aqui. Toda a igreja que a coisa está andando bem, que se levanta alguém contra, tem o espírito do anticristo operando por trás. Quem vai se levantar apaixonado para defender a palavra, faça-se um aceno para os céus, para ele te conhecer. Aonde estará alguém que estará disposto a dar a vida pela palavra? Tem que ter coragem. Tem que ter coragem para falar isso aqui. Esse grupinho aqui se levantou contra João. João está estabelecido, meu filho. João já é um senhor de idade. João tem experiência mística. João tem experiência com o céu. Quem conhece Jesus não tutubia. Quem conhece a palavra não tutubia, meu filho. Quem conhece a palavra vive pela palavra. Alguém pode até dizer assim, pastor, a igreja vai esvaziar porque você prega a palavra. Eu vou pregar o que, meu filho? É a palavra, é a palavra, é a palavra, é a palavra, é a palavra. Lembram quando havia trevas sobre a face do abismo? Deus diz assim, haja a palavra, haja é a palavra. Ele diz, palavra faz alguma coisa, ele diz, haja luz, a palavra foi fez a luz, haja isso, a palavra foi e fez, haja terra, ele foi e fez, haja a palavra, tudo foi feito pela palavra. Vamos viver pela palavra, vamos andar na palavra, milagre é pela palavra, poder é pela palavra, a pregação é pela palavra, a multiplicação é pela palavra, tudo é pela palavra, pela palavra. Eu estou liberando palavra profética esta noite. Deus vai trazer um movimento diferente para esta cidade, segundo a palavra, a palavra, a palavra, a palavra, a palavra, a palavra. Aí ele diz, assim como vós ouviste que já o anticristo há de vir, agora no presente começaram a aparecer muitos anticristos. É por isso que conhecemos que já é a última hora. Quando ele chega no 19, ele diz assim, saíram dentre nós, mas não eram dos nossos, pois se fosse dos nossos, teriam permanecido conosco. Que nem todos eram dos nossos. E vem dizer que João não falava a verdade. Era um senhorzinho de idade, mas ele esclareceu logo. Ele diz, olha, quem não é conosco é contra. Quem não ama a palavra vai amar o que, meu irmão? Se você não defende teu Cristo, você vai defender quem? Se você não defende uma boa doutrina, você vai defender o quê? Se você não defende
defende a cruz de Cristo, você vai defender o quê? Quando chegamos no versículo 20, ele vai dizer uma coisa que nós estamos precisando. Ele diz: mas vós, oh coisa linda, mas vós tendes. Ele não diz assim, vai ter. Ele diz, vós tendes. Ele diz, vós tendes. Na minha versão diz assim, a unção do santo. Pastor, me explica como é que funciona isso. Mas vós tens a unção do santo. Do santo. Então ele está dizendo, a igreja tem a unção do Espírito Santo. A unção do Espírito Santo aqui, ele está dizendo que vocês têm a unção do Santo e podeis discernir todas as coisas. Ele está dizendo, quem tem o Espírito Santo sabe discernir o que vem de Deus e o que não vem. Se é uma coisa que Deus deu para a igreja, é o dom de discernimento. Louvado seja Deus por isto. Que ninguém engana a igreja, irmão. Ninguém engana a igreja. Se levantar um herege por aí para pregar, Deus vai levantar dali. Se não levantar daqui, se levantar daqui, Deus vai levantar dali. Mas alguém vai se levantar para dizer, isto não provém de Deus, isto não é de Deus, isto não vem de Deus, isto não vem de Deus. Quem quer ser profeta? Quem quer ter o Espírito para profetizar? E quem quer o dom de discernimento? Eu vou ficar no 20 ainda. Mas vós tendes a unção. Eu gosto dessa versão. Tem a unção do santo. O que é isso? Lembram das 10 virgens? As 10 virgens, todas elas tinham o que, irmãos? Azeite aonde? Na lamparina. Presta atenção. Mas por que a Bíblia diz? E o considera, por exemplo, que eram 5 prudentes e 5 o quê? Mas uma pergunta, não eram todas que tinham azeite? Então parece que há um pensamento aqui a pensar. Se todas tinham azeite, por que há a consideração de que 5 eram prudentes e 5 eram loucas? Ele está dizendo, isso aqui é Joana. Ele está dizendo, mas vós tendes. Vamos acordar o irmão, dar um toque para ele, dizer assim, tu tens o Espírito Santo. Vamos ver o detalhe dessa situação, vamos perceber o que está acontecendo. Vem comigo no meu pensamento. São 5 prudentes, são 5 nécias, são 5 loucas. Elas estão no momento da história, elas estão no momento em que muitos se levantam como o anticristo já está começando. E no momento que o anticristo se levanta, os espíritos do anticristo vai operando. É o momento que vai diferenciar entre o que é prudente e quem não é, quem tem e quem não tem. Mas pastor, a Bíblia diz que todas tinham azeite, é verdade, mas veio o problema, veio a dificuldade, veio o problema de que talvez não era hora, estava demorando o esposo, estava demorando ele chegar. A Bíblia diz que todas adormeceram. Olha como é interessante, todas têm azeite, mas todas adormeceram. Alguém dá um grito dizendo, eis que está vindo aí o noivo, eis que está vindo aí o noivo. Todas despertaram, ou seja, todas têm azeite, todas têm lamparina, todas cochilaram, mas na hora que despertaram tem um detalhe.
o azeite das 5 que não eram prudentes estava se acabando. Como estava se acabando, não dava para terminar sua viagem. Então elas disseram para as prudentes: a diferença da prudência estar aqui na reserva do azeite. A reserva do azeite. Ele está dizendo: vós tens o Espírito Santo. Espírito Santo é azeite, rapaz. O Espírito Santo é azeite na botija, moça. É azeite, é azeite. Quem quer azeite esta noite? Ai, quem quer, quem quer, quem quer? Aí está lá, quando elas ouviram o grito, as loucas disseram assim às prudentes: dá-nos do vosso azeite. Aqui está a diferença de quem serve e de quem não serve. Aqui está a diferença de quem brinca e de quem não brinca. Aqui está a diferença de quem leva a sério e de quem não leva a sério. Nós estamos numa geração terrível. As pessoas estão brincando de evangelho. As pessoas estão brincando com a igreja. As pessoas estão brincando de vestir paletó porque acha bonito. Tem gente que está brincando com coisa séria. Deus vai descer um dia e vai ajustar as contas com este povo ainda. Ah, meus irmãos, é melhor ser sincero e levar conosco azeite de reserva, porque quando a trombeta de Deus tocar, quando a trombeta de Deus tocar, quem tem reserva sobe, quem tem reserva sobe, quem tem reserva sobe. Vai adorando, porque eu estou sentindo uma glória de Deus aqui agora. Ai, 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 ai. Quem tem, pastor, eu quero mais, então tu tens. Pastor, eu quero encher mais, então receba. Pastor, eu quero mais azeite para minha botija, porque quando o Senhor vier, está escrito assim: bendito é aquele que quando o seu Senhor vier, achá-lo fazendo assim como adorando a Ele, adorando a Ele. Eis o noivo. As loucas disseram: passa aí um pouquinho do teu azeite. Azeite ninguém dá. Você acabou de pensar comigo o que elas disseram. Ide à cidade, comprai. E hoje Deus está dando azeite de graça. A questão é essa: quem quer azeite? Quem quer azeite? Eu trago azeite esta noite. Quem quer? Quem quer? Quem quer? Quem quer? Fica de pé para adorar a Ele. Fica de pé para adorar a Ele. Quantos querem? Quantos querem? Quantos querem? Está escrito na palavra de Deus que o homem de Deus disse à mulher: entra, mulher, fecha a tua porta e derrama azeite sobre a botija. A mulher pegou o seu vaso e começou a derramar. Quanto mais derramava, mais produzia azeite. O azeite vai descer esta noite. Quantos querem como vaso? Ai, calabã, churibica da labacandaraia, orabai, choramandarai, ai, 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 ai. Quando a minha avó partiu para Jesus, ela olhou para o marido dela
e disse assim: estou indo para a minha glória, eu vou para a glória, mas eis que tua lamparina, teu pavio e teu fogo está se apagando. Não deixa ele se apagar. As lutas da vida, às vezes deixa a nossa lamparina com fogo um pouquinho. Eu venho dizer porque você é pastor, não é, mas como pastor é mais ainda. Tem dia que a gente dá vontade de desistir de tudo, dá vontade de jogar tudo fora. Quantas das vezes você, como crente, já não quis parar de ser crente? Quantas das vezes crentes estão lá dentro de casa e desistem de ser crente? Por quê? Porque está faltando azeite. Para rege, precisa de azeite. Para reagir, precisa de vida. Para reagir, você precisa de vida. E a vida, ele disse, João, vocês têm o Espírito Santo, vocês têm o óleo santo, vocês têm. Quantos têm o Espírito Santo? Agora é a hora. Quantos têm? Quantos aqui já foram batizados com o Espírito Santo? Comece a falar em línguas estranhas. Quem ainda não é batizado, receba batismo agora. Comece a falar em línguas estranhas pela primeira vez. Eu vou esperar você adorar. 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 Quantos querem? Quantos querem? Quantos querem? Eu já vi crianças sendo batizadas com o Espírito Santo. Eu já vi pessoas na idade sendo batizadas com o Espírito Santo. Nós precisamos ser cheio. Quando a luta chegar e dizer assim, para, você diz, não paro. Quando os problemas chegarem na minha porta, para. O Espírito Santo que está aí dentro dizendo, continua marchando, meu filho, continua marchando. Ninguém vai parar, ninguém vai parar. Todos vão reagir esta noite. Todos vão reagir esta noite. Quem pensou de parar, parou por hoje, porque agora vai continuar para a glória de Deus. Toda vez que vier o sentimento de parar, escute essa palavra. Toda vez que vier o sentimento de parar, por causa das frustrações, que nós nos frustramos como homens, nos frustramos com as pessoas, nos frustramos com a família, nos frustramos com a igreja, nos frustramos com pessoas, nos frustramos com a vida. Toda vez que vier este sentimento de parar, lembra, vós tendes o Espírito Santo dentro de você. E quando isto acontecer, fala com ele. E se não sair palavras, dobre o joelho e geme. Porque até nos gemidos o Espírito Santo interpreta nossas palavras. Quantos esta noite querem uma renovação de Deus em suas vidas? Quando eu era rapaz, no templo central, lá para o ano 2001, 2002, era uma segunda-feira, um pastor dos Estados Unidos veio pregar na cidade de Chapadinha. Eu e um outro colega meu resolvemos falar com aquele pastor depois do culto. Então ele disse:
falo com vocês após o culto. Tinha uma laje lá. Nós subimos para aquela laje. Conversamos com aquele pastor e ele começou a falar sobre o Espírito Santo para nós. Eu era rapaz, não entendia muito, mas ele foi falando o que o Espírito Santo faz. Me acompanha. Ele foi falando que a capacidade que ele pode gerar em nós. E a gente ouvindo como um rapaz espantado com aquilo. E ele disse assim para nós, depois de uma meia hora, ele diz: eu estou cansado, vou dormir no hotel. Porém, o Espírito Santo que há na minha vida descerá sobre vocês. Estávamos assim num tapete como esse, era bem maior. Quando ele se levantou e que ele foi descendo as escadas, na hora que ele desceu as escadas, eu vi literalmente uma nuvem que desceu sobre nós. A nuvem cobriu sobre nós ali. Nós caímos rolando no tapete e começamos a falar em línguas estranhas aquela noite inteira. Eu fui para minha casa no meio da rua falando em línguas estranhas, porque eu entendia: quando Deus quer, Ele faz. Eu pergunto esta noite: quem quer a unção do Espírito Santo para mudar de vida por completo? Porque hoje Deus vai fazer história aqui. Só para quem quer e quem crê na palavra, por gentileza, venha correndo e se ajoelhe aqui. Porque há uma glória que Deus vai derramar sobre você de forma tão grande, que se você pregava depois de hoje, vai pregar muito mais. Se você fazia a obra de Deus, vai fazer muito mais. Quantos querem? Quantos querem? Levante a mão, deixa eu ver. Então venha, sai do seu lugar aqui agora.